7h03. Chegou a hora da gente falar de um assunto delicado para qualquer família: a separação dos casais. Quando o pai e a mãe decidem que a melhor maneira de viver é cada um para o seu lado. As consequências de uma decisão como essa são uma espécie de herança para os filhos. Se vai ser melhor ou pior para todo mundo, aí depende da maneira de encarar o problema. E esse é o tema de hoje da coluna da repórter Suzana Naspolini. Vamos falar com ela. Oi, Suzana. Bom dia. Separação é sempre um trauma, né? Agora a questão é se existe alguma coisa que se possa fazer para tornar esse processo menos penoso para todo mundo, né? Exatamente, Ana. Bom dia para você, bom dia a todos. Claro que é fácil para a gente vir aqui e falar na teoria, né, do que é certo, do que é errado durante uma separação, porque na prática tem a mágoa ou dele ou dela, tem a tristeza pela separação, muitas vezes tem a raiva dele ou dela por causa da separação, enfim, é complicado. Agora, uma coisa é certa, Ana. A criança, o filho, não tem nada a ver com isso e tem sim que ser deixado de fora dessa briga, dessa situação complicada. A criança já vai sofrer por causa da separação. Criança quer ver pai e mãe juntos, então é inevitável. Para que fazer ela sofrer ainda mais, né? Vamos ver a reportagem e a gente já fala sobre isso. O casal resolve se casar, faz juras de amor eterno, começa a vida a dois, vêm os filhos. E um dia a relação desanda. Não dá mais para viverem juntos. É hora de encarar a separação. Vai cada um para um lado. E no meio dessa confusão, os filhos. Pai e mãe são para sempre, né? Quem está aqui com a gente é a Andréa Calçada, ela é psicóloga e ela justamente trabalha com filhos de pais separados. Bom dia, obrigada pela sua participação, Andréa. Eu queria começar tirando uma dúvida contigo. Numa separação, os pais devem contar o verdadeiro motivo da separação para os filhos? Por exemplo, houve uma traição. Eu devo contar para o meu filho isso ou não? Olha só, Suzana, o importante é que a criança saiba que, na verdade, a relação de marido e mulher, namorado dos pais acabou. Mas que eles vão continuar sendo pai e mãe e que aquela relação de parentalidade vai continuar. Os detalhes dessa separação, principalmente se existem coisas, né, um pouco mais sérias como traições, não devem ser ditas. Agora, se a criança ou um adolescente, por exemplo, perguntar: mamãe, o papai te traiu, ele já tinha uma namorada, conta a verdade ou não? Olha, depende da situação, depende da maturidade dessa criança, desse adolescente, mas o enfoque vai ser sempre que, se houve ou se não houve, foi em função do término daquele relacionamento de homem e mulher, e que às vezes é importante até que ele pergunte ao outro, ao pai ao qual ele está direcionando essa pergunta. Eu não sei, filho. Eu não sei, pergunta seu pai, até para que a coisa fique mais clara e não entre como desqualificação do outro genitor para essa criança. A Ana está no estúdio, tem uma pergunta, Ana? Tenho sim, Suzana. Eu queria saber o seguinte: em relação às brigas que começam a acontecer entre os casais depois da separação, muitas vezes são brigas relacionadas a assuntos sobre os filhos, sobre as crianças. Como fazer para lidar com a culpa que as crianças sentem por serem aí a motivação de tanto desentendimento? Ana Luísa, o importante sempre é que os pais consigam colocar o foco no bem-estar das crianças. Na maioria das vezes, essas brigas onde a criança está incluída são em função de raivas, de mágoas, e a criança acaba sendo usada para agressão ao outro. Então, é importante que esses pais consigam o tempo todo se distanciar um pouquinho dessa história e se perguntar se aquele tipo de conflito vai gerar bem-estar à criança que está envolvida. Na maioria das vezes não vai, e às vezes a gente tem que ceder um pouquinho mesmo, né? Então, fazer com que a coisa seja sempre muito transparente, que essas discussões sejam realizadas longe dessa criança e que as medidas melhores sejam tomadas em função do bem-estar dela. Quais as consequências para uma criança quando a separação é mal conduzida, quando os pais usam a criança para atingir um ao outro? Quais as consequências para a vida dessa criança? Suzana, você imagina que os pais são base para a estruturação de personalidade dessas crianças. Se eles estão em conflito, se um desqualifica o outro, se um agride o outro, a criança entra numa sensação de desamparo tão grande e ela começa a
a sentir um nível de ansiedade e angústia tão alto que acaba provocando problemas como, por exemplo, doenças psicossomáticas, problemas escolares, dificuldade de atenção. Eu tenho muita criança com depressão em função desse tipo de situação. Ela entra numa divisão interna porque, na verdade, ela se vê com obrigação, às vezes, de escolher de quem ela gosta mais, e isso é absurdo. A criança não tem que escolher nada, ela na verdade, quem tem que decidir são os pais de forma madura para que ela se sinta amparada e acolhida nesse tipo de situação. Então, quer dizer, tem que manter o filho longe dessa briga, dessa mágoa, né? Não tem jeito. Sim, se tiver que discutir alguma coisa, vai discutir na justiça, longe dos filhos, e um mínimo de diálogo tem que ser mantido com relação a essa criança. E sem usar a criança independentemente da causa da separação, né? Sem hipótese alguma. Essa criança tem que ser preservada ao máximo e ela tem que continuar acreditando no amor desses pais por ela. Tá jóia, Andréa. Obrigada pelas suas dicas, foi ótimo, obrigada. Outras informações sobre esse assunto no nosso portal, g1.com.br/RJ. Ana. Obrigada, Suzana. Agradeço também a psicóloga Andréa Calçada, que veio aí conversar sobre esse assunto tão importante com a gente. Obrigada. O Bom Dia Rio fica por aqui. As notícias do Brasil e do mundo você acompanha a seguir no Bom Dia Brasil. Agora, 7h13, um ótimo dia para você. A gente se vê sem falta amanhã.